Oi, povo! Mais uma terça chegou e estou aqui com vocês. Mais uma vez, eu também não sabia o que ia falar, nem ontem, nem hoje pela manhã. Mas foi tremendo que eu fui tirar aqui o meu tempinho, né, de estudo. E o título de hoje do meu devocional era Simplesmente Creia, né? Então, simplesmente estou acreditando, confiando e estou aqui para repassar algo para vocês. O versículo que estava comentando falava sobre as crianças. Os discípulos estavam preocupados em quais deles seriam o maior no reino dos céus, né? Eles não estavam preocupados em simplesmente ir, mas qual deles seria o maior, né? Preocupado em um ser maior que o outro. Aí Jesus respondeu para eles: portanto, todo aquele que se humilha como essa criança é maior no reino dos céus, né? Isso está em Mateus 18:4. Por que como criança, né? Porque uma criança, ela simplesmente faz o que precisa ser feito, ela não se preocupa, ela descomplica. Na verdade, ela não descomplica, né? Na verdade, ela não complica as coisas, né? Ela obedece porque tem que obedecer. Uma criança, ela é simples, ela age naturalmente, né? Ela é verdadeira, ela não tem maldade. Então, a gente muitas vezes poderia encarar a vida assim dessa forma, né? Como uma criança. A vida ia ser muito mais simples, ia ser muito mais leve se a gente não tivesse tanta preocupação e simplesmente confiasse, né? No Pai que a gente tem, no Deus que a gente tem, que a gente serve. E continuando assim, mais para baixo, né? Geralmente quando eu fico no devocional, eu me concentro no que está escrito ali. E quando eu vou ler o versículo na Bíblia, e Deus sempre direciona para algo que está mais para frente ou nessa página, e Deus sempre vai dando direção, né? Vai ampliando um pouco as coisas. E Jesus continua ali dizendo falando sobre a tentação, né? Das pessoas que provocam a tentação e daquilo que faz você pecar. Aí Jesus continua dizendo assim: ai do mundo por causa de todas as suas maldades. E a tentação vai vir, mas ai do homem que provoca a tentação. E ele continua dizendo: se é a tua mão que faz te pecar, arranque a tua mão. Se é o teu pé, arranque o teu pé. Se é o teu olho que te faz pecar, arranque, né? Então, é preferível você estar aleijado, né, mutilado, do que chegar no céu assim, do que ir pro inferno com todas as partes do seu corpo, né? Não só falando em céu e inferno, mas aquilo que a gente vive hoje aqui. Claro que a gente tem que se preocupar com a frente, mas principalmente o que a gente está vivendo agora. Às vezes tem muitas situações na nossa vida que a gente precisa resolver com a simplicidade de uma criança. Às vezes a gente complica muito, né? Às vezes a gente entra em conversa desnecessária, às vezes a gente entra em mensagem desnecessária, né? Cada um aí se adequa com a sua realidade, né? Às vezes tem muitas situações na nossa vida que não são necessárias e a gente precisa cortar, né? Como Jesus manda cortar o pé, a mão, o olho. E às vezes a gente não vai cortar a nossa mão, né? Mas às vezes a gente precisa cortar relacionamentos, cortar conversas, cortar discussões, né? Que às vezes a gente entra sem necessidade. Ou às vezes vínculos, às vezes a gente cria uns vínculos que não agregam em nada, que não acrescentam em nada na nossa vida. E às vezes a gente não quer desfazer uma amizade, não quer desfazer esse vínculo, né? Às vezes não é um amigo, mas às vezes alguma conversa desnecessária que você entra com alguém, né? Porque no nosso secreto, no nosso íntimo, passam muitas coisas nas nossas cabeças. E quando ninguém vê, a nossa imaginação flui, né? Ou quando ninguém vê também, às vezes a gente fala o que não precisa ser falado, né? Entra em conversa que não é necessária. Cada um que escutar Deus vai tocar de alguma forma, eu acredito. Então, assim, muitos vínculos são desnecessários, né? Então, que a gente saiba resolver a situação com a simplicidade de uma criança, né? Porque uma criança, ela não vai complicar como a gente complica, né? A criança simplesmente, ela fala o que tem que ser falado, né? Ela vai direto ao ponto. Ela é muito verdadeira. Então, que a gente consiga, né? Se você não conseguir falar diretamente, né? Mas
que seja descontraído, que seja, né, Deus vai te dar estratégia, que seja como é que eu posso explicar? Numa conversa descontraída, né? A tal da indireta. Mas se for preciso, você tem que ir direto ao ponto. Desconstrua, né? Deixe esses vínculos desnecessários que não te acrescentam em nada. Tire isso da sua vida, em nome de Jesus. Que isso que está te incomodando, que está te irritando, né? Ou aquilo que faz você talvez chegar ao ponto de pecar, porque às vezes o pecar não é necessariamente o ato feito, mas às vezes o pensar também já faz você pecar, né? Porque tudo a gente pode fazer. Tem um versículo que comenta sobre isso, 1 Coríntios 6,12, que tudo é lícito, tudo a gente pode, mas muita coisa não convém, muita coisa não é necessário a gente fazer. Então a nossa parte é, como criança, confiar no Pai que a gente tem, confiar em Deus, né? E fazer o que precisa ser feito. Sim, muitas coisas a gente espera em Deus, mas muitas coisas a gente tem que fazer. E se a gente não conseguir, a gente confia no Deus que a gente tem para Ele nos dar estratégias. Amém?